Vamos chamar o nosso último orador, da direção nacional do Partido da Causa Operária, companheiro Antônio Carlos Silva. Eu queria começar falando que a gente deve ficar muito satisfeito com esse ato, que o companheiro Nivaldo, corretamente no começo, falou que era uma aula, né? Uma espécie de aula pública, porque a esquerda abdicou da ideia de procurar educar no sentido revolucionário, né, os trabalhadores, a população. E quando a gente fala de aula, na aula não é só os alunos que aprendem, os professores também, né, numa boa aula, eles estão aprendendo, né? E aqui todos nós, nesse dia de hoje, nessa atividade, nas atividades que nós vamos fazer, nós estamos tendo um aprendizado muito importante. E eu acho que nós temos que ficar orgulhosos disso, que o nosso partido, inclusive, aqui a gente pode dividir o pessoal, teve o pessoal que não precisou do banquinho para subir, né? Que foi a maioria, o companheiro João, o companheiro Arthur, né? O pessoal jovem, porque as pessoas que estavam lá, que nasceram durante a ditadura, ou nos anos iniciais da ditadura, aqui são uma minoria como eu, né? O nosso partido, inclusive mostrando o caráter revolucionário do partido, né? Vocês viram aqui que a maioria dos oradores são jovens, mas a companheira Isadora falou corretamente, ela que é muito jovem também, que a gente veio aqui e que a gente não deve esquecer, porque o esquecimento não é só um problema da memória, não é só um problema de quem viveu, porque muita gente vive, tem uma experiência e não tira as conclusões devidas com a experiência, né? O companheiro João falou aqui acertadamente da esquerda, que não aprendeu com a ditadura militar, não entendeu que o problema central é ter uma política de independência da burguesia, não ficar repetindo como um papagaio aquilo que fala a Rede Globo. E a gente vê a esquerda hoje, vergonhosamente, mais do que nunca, falar a mesma porcaria que fala a Rede Globo. A Rede Globo, que foi impulsionada, que passou de uma TV sem importância nenhuma, de um órgão pequeno, a ser o maior monopólio das comunicações do país durante a ditadura militar, porque foi apoiada, porque apoiou a ditadura, como os companheiros da bateria gritaram. Essa TV Globo hoje, quando eles batem palma para o Xandão, a Rede Globo vai lá, a esquerda global, vai lá e bate palma para o Xandão. É uma esquerda que não tem independência. Não, é uma esquerda que não olha para trás e tira as devidas conclusões. Não estuda, não aprende do que aprendeu, daquilo que aconteceu na nossa história. E na luta política, companheiros, a gente tem os momentos das grandes mobilizações e a gente tem um momento que a gente precisa refletir e tirar as devidas lições. Então hoje nós estamos aqui num ato que não é grande no tamanho, mas o significado é muito importante. Porque, como destacou o companheiro Henrique, lá do outro lado, lá na Paulista, estão fazendo um ato. E é um ultraje, é uma vergonha, que no dia em que a gente tem que estar lembrando daqueles que tombaram, né, que deram a sua própria vida contra a ditadura, Lamarca, Marighella, centenas de jovens, estudantes, operários, a gente tem a esquerda batendo palma para os assassinos desses heróis do povo brasileiro. São paga-paus. É gente que está lá falando que o problema é o Bolsonaro. Uns otários que não entendem nada, não entendem que os mesmos que deram o golpe no passado estão preparando um novo golpe no país. E nós estamos aqui porque a gente quer não só entender o que está acontecendo, mas se preparar para enfrentar o que está colocado pela frente. Então, por quê, companheiros? Como foi destacado aqui por alguns companheiros, os problemas que nós temos hoje não começaram hoje. Não foi o Lula que inventou, como a direita procura dizer. Não foi o Bolsonaro também que inventou.
Né? Porque tem gente que procura dizer que todos os males do mundo agora é o Bolsonaro que inventou. É uma estupidez, é uma ignorância isso daí. É uma coisa, é um disfarce. Os principais problemas que nós temos hoje no país, eles foram muito aprofundados, né, pela ditadura militar. Eu destacaria, por exemplo, se hoje nós temos uma dívida pública gigantesca, os bancos levam quase metade do orçamento público nacional. Isso começou na ditadura militar, com a política de endividamento público, de endividamento junto ao FMI, junto ao exterior. Os generais foram os canalhas que entregaram a riqueza do país, que começaram a entrega da riqueza do país, e começaram essa entrega justamente colocando o país como refém dos bancos internacionais e dos bancos aqui também no nosso país. Se hoje a gente tem um judiciário que é um judiciário imperial, veja só, companheiro, é o único poder que não passa sequer pelo voto popular. A gente tem um Congresso Nacional que cá entre nós é uma porcaria, né? Mas pelo menos a cada 4 anos o povo tem o direito de dar o seu voto, ainda que em eleições muito manipuladas, para ele dizer quem são os seus deputados, os seus senadores. Quem foi que elegeu o Gilmar Mendes? Quem foi que elegeu o Xandão? Quem foi que elegeu aquela máfia que está lá no Supremo Tribunal Federal, que pensam que são reis, que tem mais poder do que o presidente da República, que tem mais poder do que o Congresso Nacional? Ninguém elegeu. E isso tem a ver também com a ditadura. Vocês sabem que durante a ditadura, os únicos poderes que não sofreram intervenção, um dos únicos poderes foi o judiciário. O judiciário permaneceu porque é um poder de confiança, tamanha confiança que eles são da burguesia, que não precisa mexer. Pode deixar eles lá, aconteça o que acontecer, ficam sempre a mesma turma, a mesma cambada reacionária. A gente vê na área da comunicação, os mesmos jornais, a mesma imprensa calhorda, que hoje faz campanha para censurar a internet, né, para impedir que a população tenha acesso às redes sociais, essa mesma cambada da Folha de São Paulo, do Estadão, né, da Rede Globo, são os mesmos que cresceram e que se constituíram em grandes monopólios durante a ditadura militar. E eu dou mais um exemplo, que são muitos exemplos. É o caso, veio aqui o companheiro Tiago, né, do coletivo de negros João Cândido, é o caso da polícia. Se hoje nós temos no Brasil uma polícia que é um verdadeiro esquadrão da morte, é uma máquina de guerra contra o povo brasileiro, mata mais de 6.000 pessoas por ano, não tem comparação com o PCC, não tem comparação com nenhuma organização criminosa. A maior organização genocida criminosa do Brasil é a Polícia Militar. E isso foi estimulado na ditadura militar. Foram os generais que colocaram essa organização como uma máquina de guerra contra o povo. Então, todas as instituições fundamentais do atual regime político, por isso que a gente diz que nós estamos num país que está sob a tutela dos militares, né? Nós temos agora um processo onde os militares, aí alguns militares que estão sendo escolhidos para estão sendo punidos junto com o Bolsonaro, né? Num processo totalmente arbitrário, como a gente está denunciando. Isso aí não é para limpar, não é para fazer justiça, é para preservar a instituição militar. É para a gente acreditar que eles aí prendendo de maneira arbitrária, ilegal, meia dúzia de oficiais, eles estão fazendo alguma limpeza. Não! Os maiores criminosos, só para a gente ter uma ideia, tem general brasileiro servindo no exército americano. Isso aqui é uma coisa absurda, né? Tamanha a política de servidão, tamanha a política, né, de ficar de quatro que tem os militares brasileiros diante do imperialismo. Então, companheiros, eu queria parabenizar a todos nós que estamos aqui presentes, né?
Eu acho que o que nós estamos fazendo, porque veja só, nós não somos do time que joga só para fazer firula, pensando em eleição, pensando em aparecer. Nós queremos aprender da situação política. Nós queremos, como disse o companheiro João, abrir uma perspectiva revolucionária na situação. Então o que nós estamos fazendo hoje aqui é muito importante, né? Mostra um outro caminho e não tem importância que a gente comece com poucos. Nós estamos falando, nós não vamos se curvar, né, a essa política de ficar batendo continência dos maiores inimigos do povo, dentre eles os militares que deram o golpe e todos aqueles que apoiaram essa política e que mantêm apoiando essa política ao longo dos anos. Eu termino dizendo, e eu acho que o companheiro João apontou essa perspectiva que é muito importante, nós estamos afiando as nossas armas, né? Nós não estamos ainda de armas na mão, como os companheiros do Hamas heroicamente fazem nesse momento na Palestina, né? Mas eles que se cuidem, porque o povo brasileiro, essa situação que nós temos hoje, não é porque o povo brasileiro está satisfeito. Nós temos uma situação em que o povo brasileiro está claramente contido pela política reacionária que adota as suas direções. Nos sindicatos, nós temos direções covardes que não chamam a mobilizar pelos trabalhadores. Na esquerda, nós temos direções covardes que não defendem os interesses da juventude, do povo brasileiro, dos trabalhadores. Mas isso está com dias contados. Se a direita está se preparando, né, para dar um golpe, para apontar, para trazer de novo uma ditadura no país, como eles já estão fazendo aos poucos, eles têm que saber que o PCO e o povo brasileiro vai se levantar com certeza, pelos meios que forem necessários. E nós vamos honrar de todas as maneiras, na luta, os nossos heróis da ditadura militar e de toda a nossa história. Parabéns, companheiro.